Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que está sintonizado conosco através das ondas sonoras da sua Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Já está no ar o seu programa Celebração e não esqueça que a festividade de São João Batista está a todo vapor. Hoje teremos o 5º dia de novena em honra a São João Batista. Por favor, não deixe de comparecer à nossa matriz, porque muita coisa interessante está acontecendo. Quantas pregações, quantas ministrações extraordinárias a respeito das coisas de Deus estão acontecendo aqui na nossa Igreja Matriz. Por favor, vem você, vem a sua família e participe. Vamos homenagear, vamos valorizar, vamos venerar essa presença marcante do precursor de Jesus Cristo, São João Batista. Aquele que continua a dizer para nós: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Que consigamos hoje, 2000 anos depois, escutar essa palavra de São João Batista e consertar a nossa vereda. Façamos um exame de consciência e reflitamos que todos os dias tem algo a ser consertado em nossa vida, em nossa história, em nossa casa. Então esta festividade é eu creio que a paróquia de São João Batista, aqui em Santo Augusto, ela tem uma responsabilidade enorme. Ela tem a responsabilidade de preparar o caminho do Senhor aqui em Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Não é sem razão que São João Batista é o padroeiro desta paróquia. Então que possamos, a cada instante, a cada momento, valorizar, empenhar-nos, envolver-nos na nossa fé, para que possamos, a exemplo de João Batista e, claro, guardando as devidas proporções, apontar o caminho do Senhor para o mundo que carece, que precisa de um encontro real com Jesus Cristo. E aqueles nossos irmãos e irmãs que estão fracos da fé, que estão dissidentes, que eles possam escutar essa mensagem de conversão, a mensagem do arrependimento, e aproveitar esta festividade para que tenham um novo encontro com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, daqui a pouco, aqui na nossa Igreja Matriz, mais uma noite de novena em honra a São João Batista. E você está convidado com toda a sua família para este momento de graça, para este momento especial. A nossa liturgia, leitura do 2º livro das Crônicas, no capítulo 24, do 17 ao 25. Vamos ler este texto. Nossa primeira leitura é extraída do 2º livro das Crônicas, no capítulo 24, do 17 ao 25. O nosso evangelho é São Mateus, capítulo 6, do 24 ao 34. São Mateus, capítulo 6, do 24 ao 34, e o nosso salmo responsorial é o Salmo 88 ou o 89. Guardarei eternamente para ele a minha graça.
É interessante, é profundo. Vamos ler um pouco esta primeira leitura? A gente tem dado tempo para muita coisa, queridos. Muita coisa está roubando o nosso tempo. E o tempo para aquilo que transcende, para aquilo que pode nos preparar para a vida eterna, temos negligenciado. Então escutemos esta leitura. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por elas. Só aqui tem uma pregação. Atraído por suas lisonjas, se deixou levar por elas. Quem se deixou levar por suas lisonjas? O rei, o chefe da nação, a autoridade máxima, deixou-se levar pelas lisonjas de alguns chefes, de algumas pessoas importantes, de algumas pessoas que tinham poder de decisão, pessoas influentes, pessoas notáveis. Pensemos nisto. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. Voltemos a este versículo 18. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas. Aqui é a idolatria. Aqui é idolatria. De quem eram essas imagens esculpidas? Esses troncos sagrados? Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais. Eram deuses, eram ídolos, falsos ídolos. Não tem nada a ver com uma imagem de Nossa Senhora, com uma imagem de São Pedro, de São Paulo, de Santa Rita, de São João Batista. Atribuir este texto e vários outros a essas imagens é querer ser analfabeto bíblico e querer forçar uma interpretação que o contexto não permite que seja dito. As imagens que temos na Igreja Católica não são imagens de ídolos. O ídolo é um falso Deus, uma falsa divindade. Ele não existe. A imagem do ídolo é uma imagem de um protótipo que não existe. É fruto da imaginação. É fruto da mente humana, daqueles que criaram tal culto, tal celebração. A imagem de São João Batista não é um ídolo porque, primeiro, São João Batista existiu. Há 2000 anos atrás, ele existiu. A imagem de Nossa Senhora não é uma imagem de ídolo, porque Maria Santíssima não é uma divagação. Há 2000 anos atrás ela existiu. Uma imagem de São Pedro, São Paulo,
quaisquer que sejam os santos e santas que são venerados na Igreja Católica. O culto de adoração, ele é feito apenas a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o culto de latria. O culto de adoração é o culto de latria que é prestado apenas a Deus, uno e trino, um Deus em três pessoas. O culto feito às imagens é um culto de dulia, aos santos e santas. É um culto de dulia, de veneração, de honra, de respeito. O culto prestado a Maria Santíssima é um culto de hiperdulia. Já é um amor mais acentuado, uma veneração maior. Porque o seu chamado, a convocação que Deus fez a ela, para que ela entrasse de corpo e alma no seu projeto de salvação do mundo, é diferente dos demais. Então vamos lá, o culto de latria, que é o culto de adoração, ele é feito somente a Deus. São João Batista, Santo Augusto está em festa. Santo Augusto está em festa porque se está celebrando o seu padroeiro São João Batista, mas São João Batista não recebe da igreja um culto de latria, um culto de adoração. Ele recebe um culto de veneração, um culto de gratidão, um culto de respeito, um culto de honra por aquilo que ele fez para a história da salvação. Então, aqui neste texto, os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. Aqui é literalmente o crime da idolatria. Não é esse o nosso tema, mas está no texto e é bom que a gente fale. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhes queriam dar ouvidos. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Ainda hoje Deus continua mandando-nos profetas para que a ele nos convertamos. Mas isso não temos feito. Temos ignorado a mensagem de Deus de múltiplas maneiras, de múltiplas formas. E para não entrar muito no texto, o meu horário já está terminando, para não irmos muito longe. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: assim fala Deus. Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Porque transgredistes os preceitos do Senhor, isso não lhes será de nenhum proveito. Quantas vezes pensamos que as nossas transgressões, que os nossos pecados,
eles nos trazem proveito. Quantas vezes pensamos? E não estou dizendo que as nossas impiedades, as nossas transgressões, eles não nos tragam alegrias, arrebatamentos, gozos, mas é tudo temporário, é tudo fictício, é tudo passageiro. As nossas transgressões, elas não provocam em nós consistência, a alegria verdadeira. Isto é sério? Por que transgredis os preceitos do Senhor? Você está entendendo, queridos, que esta foi a mensagem que João Batista, anos depois, vai pregar? Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quantas profecias o profeta Elias entregou ao rei Acabe? Quando o profeta Elias encontrou o rei Acabe disse: me achastes, ó perseguidor de Israel? E o profeta Elias diz: eu não sou perseguidor de Israel. És tu, com as tuas transgressões, que tens perseguido a casa de Deus, o povo de Deus. Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, Ele também vos abandonará. Agora escute o restante. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. Onde foi que eles mataram o profeta Zacarias? No pátio do templo do Senhor. E sabe o que é interessante aqui, queridos? Que este rei que mandou matar o profeta Zacarias, ele só foi entronizado porque Joiada, o pai do profeta Zacarias, preservou a vida deste rei. O rei Joás entrou, ele assumiu o trono com 7 anos, ele ficou escondido no templo, porque o sacerdote Joiada o protegeu daquela matança, daquele extermínio que a filha de Jezabel estava fazendo com a família real. Qual foi o pagamento? Qual foi o pagamento que este rei deu ao pai daquele que preservou a sua vida? Foi mandar matar o seu filho, o profeta Zacarias, no pátio do templo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos em festa aqui em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. Uma festa bonita, e ela deve ser bela e belíssima. Por favor, paremos e reflitamos. Se a nossa festa está sendo para adorar a Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O que está acontecendo no pátio do templo do Senhor? O que tem acontecido dentro do templo do Senhor, o que tem acontecido na secretaria do templo do Senhor, o que tem acontecido na sacristia do templo do Senhor, o que tem acontecido nas dependências do templo do Senhor. Será que não tem ocorrido assassinatos, como aconteceu o assassinato do profeta Zacarias no pátio do templo? A casa do Senhor, queridos,
ela precisa ser levada a sério. E por que fizeram aquilo? Por que mataram o profeta Zacarias? Porque ele estava entregando a mensagem de Deus para aquele povo. Que mensagem? Leia o versículo 20. Por que transgredis os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor? A lei do Senhor estava sendo jogada por terra, estava sendo abominada. E por que a lei do Senhor estava em descrédito, estava sendo desacreditada? Porque aquelas pessoas que estavam no poder, que subornaram o rei, que com as suas lisonjas conquistaram o rei, que se deixou levar por aquelas conversas frívolas, porque eles estavam na escuridão. Porque eles estavam servindo a dois senhores, como diz o evangelho de hoje: não podeis servir a dois senhores. Quando servimos a dois senhores, o nosso coração necessariamente apega-se a um e despreza o outro, e neste caso, eles foram infinitamente infelizes, porque eles se voltaram àquele Deus que eles não poderiam jamais se voltar, que foi ao Deus dinheiro. O ídolo dinheiro, o ídolo poder tomou conta da vida deles. O que eles queriam era o poder, por isso eles estavam subornando, por isso eles estavam caminhando na contramão da vontade de Deus, ou seja, eles viraram as costas para o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e voltaram-se ao Deus dinheiro. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Não podeis servir a dois senhores. Quando nos curvamos diante deste Deus perverso, que tudo conquista, que tudo compra, que dá caros presentes para conquistar favores, automaticamente não pensamos duas vezes para matar no pátio do templo os profetas do Senhor. Aqueles que falam contra a injustiça, aqueles que falam contra as nossas aberrações, aqueles que apontam-nos o dedo e de modo correto nos transmitem a mensagem do Senhor, eles se constituem para nós os nossos piores adversários, e só tem um jeito de resolver esse problema, é eliminando-os, exterminando-os. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São João Batista, faça cair sobre nós o espírito do arrependimento e da conversão, para que de fato possamos apontar para outras pessoas: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.